Olá e boas-vindas a mais esta nossa análise profunda. Hoje, a gente vai focar em uma das ferramentas mais fascinantes e, francamente, mais complexas da agricultura moderna. Estamos falando de uma verdadeira faca de dois gumes tecnológica, a classe de inseticidas conhecida como neonicotinoides. Pensa bem, por um lado, eles oferecem uma utilidade absurda para garantir a nossa produção global de alimentos. Mas, por outro, trazem consequências ecológicas muito sérias que exigem uma atenção rigorosa de quem está no campo. É aquele equilíbrio super delicado entre a necessidade agronômica e a preservação do meio ambiente. E entender essa dinâmica é absolutamente fundamental. Bom, vamos direto ao ponto. Nosso roteiro de hoje vai passar pela ameaça no campo, o arsenal químico que a gente usa contra ela, o curto-circuito neurológico nas pragas, misturas e resistência, o risco para as abelhas e, claro, vamos fechar com o manejo integrado de pragas. Ponto 1. A ameaça no campo. Para a gente entender por que a intervenção química é tão onipresente, precisamos primeiro olhar para o cenário de guerra, literalmente, que os produtores enfrentam todo santo dia. O campo é um ambiente de batalha constante por recursos, né? De um lado, a gente tem lagartas desfolhadoras acabando com a área foliar e do outro, os insetos sugadores, tipo os percevejos. Esses organismos têm a capacidade de simplesmente dizimar plantações inteiras, como as lavouras de milho. Isso compromete não só o desenvolvimento da planta, mas a qualidade final do grão e, no fim das contas, a grana, a viabilidade econômica de toda a safra. E o negócio fica ainda mais tenso quando a gente foca nos alvos primários sugadores. A cigarrinha do milho, a famosa Dalbolus maides, junto com pulgões e moscas brancas, representam um perigo em dobro. A cigarrinha, por exemplo, não está lá só sugando a seiva. Ela age como um vetor super eficiente para patógenos devastadores que causam o complexo dos enfesamentos. E como não existe um remédio para curar a planta depois que ela já está infectada, o controle rápido desse vetor vira uma questão de sobrevivência para a produção de alimentos. Ponto 2. O arsenal químico. É exatamente por causa dessa urgência toda no campo que a ciência desenvolveu uma solução química bem específica e altamente letal, que mudou o jogo no controle de pragas lá nos anos 90, os neonicotinoides. Olha só as moléculas desse arsenal. Elas são derivados sintéticos baseados na estrutura natural da nicotina. A gente geralmente divide essa evolução em duas gerações. A primeira geração trouxe inovações pesadas como o imidacloprido, o acetamiprido e o nitempiran. Já a segunda geração deu um passo além na estrutura química, trazendo tiametoxan, a clotianidina, o dinotefurano e o tiacloprido, que oferecem características físico-químicas bem refinadas para diferentes tipos de aplicação. Então, o ponto crucial aqui é entender como a ciência classifica todo esse arsenal para padronizar o uso. E essa classificação se resume a este código aqui, 4A. Validando o que acabamos de ver, o Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas, o IRAC, coloca oficialmente todas aquelas moléculas diferentes no grupo 4A. E o que isso significa na prática, lá na lavoura? Significa que não importa se você está aplicando imidacloprido ou tiametoxan, todas elas têm exatamente o mesmo alvo primário dentro do inseto. Para a praga, a pancada vem do exato mesmo flanco neuroquímico. Ponto 3. O curto-circuito neurológico. Mas que flanco é esse? Bom, agora a gente vai fazer um zoom profundo, indo direto lá para o nível microscópico, para ver exatamente como esses compostos nocauteiam as pragas. Imagina o sistema nervoso do inseto como uma rede elétrica super complexa. Para um sinal viajar de um fio para o outro, ou seja, entre os neurônios, ele precisa de um mensageiro. Esse mensageiro é a acetilcolina. Ela se liga a interruptores bem específicos chamados de receptores nicotínicos da acetilcolina, ou NACRR, permitindo que a corrente elétrica do impulso nervoso passe. Vamos ver o passo a passo disso. O neonicotinoide age como uma chave falsa perfeita. Ele se liga nesse receptor, imitando a acetilcolina, e simplesmente liga o interruptor. A sacada letal é que o sistema do inseto tem enzimas de limpeza feitas para quebrar a chave original e desligar a luz, digamos assim. Só que o inseticida é invulnerável a essa enzima. O resultado? O interruptor fica travado na posição ligado, gera um engarrafamento elétrico absurdo, um curto-circuito que causa disparos nervosos contínuos. O inseto entra em paralisia, exaustão total e finalmente colapsa. Ponto 4. Misturas e manejo de resistência. Entendendo essa letalidade microscópica, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o macro de novo. Porque a biologia sempre dá um jeito. A agricultura enfrenta hoje o problemão da resistência dos insetos. É a regra básica da evolução. Se a gente depende só de um grupo químico, as populações de insetos são forçadas a evoluir.
Aplicando só o grupo 4A ano após ano, os fracos morrem, mas aqueles poucos com mutações genéticas sobrevivem e se multiplicam. Daí surgem os temidos superinsetos, fazendo com que os neonicotinoides percam a eficácia com o tempo. Isso ilustra perfeitamente por que a rotação e as misturas de tanques são fundamentais. A ideia é atacar o sistema nervoso de ângulos totalmente diferentes. Enquanto os neocotinoides do grupo 4A são agonistas, imitando a acetilcolina, a gente pode usar carbamatos do grupo 1A, que bloqueiam a enzima de limpeza, ou piretroides do grupo 3A, que atacam os canais de sódio no meio do fio do neurônio. Batendo de formas estruturalmente diferentes, a gente tira a chance da praga desenvolver uma defesa única. Ponto 5. O risco para as abelhas. Só que, claro, toda essa potência química tem um custo. A gente precisa olhar com muita atenção para os relatórios de órgãos ambientais. O grande trunfo dos neonicotinoides é que eles são sistêmicos. Isso significa que são absorvidos pelas raízes ou folhas e rodam por dentro da planta toda, protegendo de dentro para fora. O problema crônico é que nessa circulação o químico chega nas flores, contaminando pólen e néctar. E aí a gente expõe diretamente insetos vitais que não são o alvo, como as abelhas, causando desde a morte rápida até efeitos neurológicos que vão minando a colmeia aos poucos. A seriedade disso é tanta que virou lei. O IBAMA, aqui no Brasil, aplicou diretrizes super rígidas, seguindo princípios de precaução. Alertas como esse aqui deixam muito claro: aplicar de avião ou pulverizar na época da floração é infração séria. Existem limites legais muito fortes em cima de produtos que causam esse nível de dano aos polinizadores. E não é só aqui, tá? O consenso científico global tem sido bem pesado em relação a isso. A EFSA, na Europa, relatou riscos inaceitáveis anos atrás. Pesquisas mostram que a exposição constante bagunça o sistema imune e a coordenação motora das abelhas, ajudando a causar aquele famoso distúrbio do colapso das colônias, onde elas simplesmente somem. Não por acaso, vários países como França, Alemanha e Itália já suspenderam ou baniram o uso de várias dessas moléculas. Ponto 6. Manejo integrado de pragas. E aí a gente chega no grande paradoxo. Como a gente produz a comida que o mundo precisa sem extinguir os polinizadores que a gente também precisa? A resposta técnica para fugir da dependência cega é o MIP, o Manejo Integrado de Pragas. Não é simplesmente jogar as moléculas fora, mas sim usar com inteligência. O MIP mistura controle químico com táticas biológicas e culturais. O veneno só entra em campo quando a praga realmente atinge o limite do dano econômico. É gestão pura. Olha como isso é estratégico na prática. Em vez de ficar pulverizando neonicotinoide para todo lado, o produtor usa armas biológicas, tipo os fungos Balvere e Metarhizo, que vão lá e infectam a praga de forma natural. Aí ele junta isso com a remoção do milho tiguera na entre-safra para quebrar o ciclo do inseto. E na hora de usar o químico, foca no tratamento de sementes, que é muito mais direcionado e seguro do que jogar uma nuvem de veneno em área total. O que nos leva à nossa provocação final. A ciência dos inseticidas mostra como a gente foi longe em manipular a neuroquímica a nosso favor, mas a natureza é uma teia totalmente interligada. O desafio gigante que a gente tem agora é responder a isso aqui: como otimizar o controle das nossas lavouras sem causar um curto-circuito nos ecossistemas e matar os polinizadores que, ironicamente, são os grandes responsáveis por fazer a agricultura existir. É uma equação complexa, sem resposta fácil e que vai exigir muita evolução no nosso manejo. Fica aí essa reflexão para a gente pensar com calma. Até a próxima!